Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Onércio Mertina, sou professor online neste canal. No vídeo vamos fazer a resolução do exame de admissão da Universidade João Quixissano, ou simplesmente o JC, para o ano de 2022. Então, o exame foi realizado recentemente, no dia tal como pode-se ver aqui, foi realizado no dia 15 de 12 de 2022. Então, para ti que ainda não está inscrito no canal, eu deixo esse convite para si. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, clique no like caso tenha gostado, partilhe o link para os demais. Então, vamos à resolução. Então, o exercício número 1 diz o seguinte: racionalizando o denominador da expressão. Então, o exercício número 1 diz o seguinte: racionalizando essa expressão. Então, exercício número 1, então 1 raiz quadrada de 3 mais 1, ok? Esta expressão é muito simples de racionalizar, ok? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar pelo conjugado do denominador e dividir pelo mesmo. Então, neste caso aqui, passaremos a ter o quê? Raiz quadrada de 3 menos 1. Aqui é uma identidade notável, a mais b vezes a menos b. Devem perceber bem aqui. Então, vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, desta feita, temos raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3. Aqui, simplificando, ficamos com 3 menos 1. A resposta é raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 2. Então, racionalizando o denominador, temos exatamente esta resposta, que é da linha A. Então, começamos bem mesmo com a alternativa A. O exercício número 2 diz o seguinte: a proporção é 18 sobre x menos 1 igual a x mais 2 sobre 3 é equivalente a, ok? A equação. Então, esta proporção nós podemos reduzir simplesmente numa dessas equações aqui, não é? Então, aplicando o quê? Os produtos dos meios igual a produto dos extremos. Então, podemos pegar o produto desses igualar ao produto desses. Então, ficamos com x menos 1, x mais 2. O seu produto é 18 vezes 3. Então, fica x vezes x é x elevado a 2, mais x vezes 2, que é 2x, vezes menos 1 vezes x, que é menos x, menos 1 vezes 2, que é menos 2, que agora aqui é 54, que é o produto de 18 vezes 3. Então, ficamos com x ao quadrado, 2x menos x, ficamos com x. Este, quando passa para cá, o 54 fica menos 54, menos 2 fica menos 56, igual a 0. Então, a alternativa correta para este caso é a alternativa B. Então, o exercício número 3 diz o seguinte: qual é o quinto termo do desenvolvimento binomial do... temos o x mais y elevado a n, cujo n é 5. Neste caso, podemos escrever como sendo x mais y elevado a 5. Bom, nós não vamos fazer o desenvolvimento deste binômio aqui, pois sabemos que o mesmo tem 6 termos, não é? Tem 6 termos. Então, enquanto eles só precisam do quinto termo, então nós vamos usar esta fórmula aqui, não é? Que o termo de ordem P mais 1 é igual a quê? A combinação de n P a P
vezes x elevado a n mais p vezes y, desculpa, aqui é n menos p, aqui p elevado a n, ok? Então, o que nós temos que identificar o que é aqui? Temos que identificar o p neste caso, ok? Aqui, para ser o termo de ordem 5, ok? O que deve acontecer? O p deve ser 4, ok? O p deve ser 4 e o n é 5. Então, vai ser combinação de n é 5, p é 4 vezes, não é? X elevado a 5 menos 4 vezes y elevado a 4. Então, fica t5 igual a 5 fatorial, que é a definição da combinação. Então, depois n menos p, que é 1 fatorial. Depois vezes 4 fatorial, vezes x vezes y elevado a 4. Então, ficamos simplesmente com 5xy elevado a 4. Então, este é o termo de ordem 5, ok? Então, 5x vezes y elevado a 4. Então, a alternativa correta é B. Ok, exercício número 4 diz o seguinte. Em um mapa de parede de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia cuja extensão é de 15 km. Então, 15 km, não é a distância real, não é? Que é 15 km, não é? Então, no mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros. Então, distância no desenho é de 10 centímetros. O que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de. Então, neste caso aqui, ficaremos com o quê? Com a escala, não é? A escala vai ser igual a quê? A distância de desenho sobre a distância real, ok? Então, mas uma coisa temos que fazer aqui é colocar essas unidades no mesmo sistema, ok? Então, nós passaremos o quilômetros para metros, não é? Que é equivalente a 15 mil, desculpa, aqui é a distância do desenho, aqui é a distância do desenho. Então, a distância real é de 15 mil, ok? Então, distância do desenho é centímetros, decímetros, metros, ok? Então, é metros, decímetros, centímetros. Então, deslocamos duas casas à esquerda, não é? Então, se temos 10 aqui, podemos até colocar um 0. Temos duas casas. Então, ficamos com 0,1. Então, nós podemos ainda calcular isso aqui, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 sobre 15 mil. Que é igual a quê? Manter a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, é 1 sobre 150 mil. Então, a alternativa correta é exatamente A. Ok? Então, espero que até aqui esteja a perceber da melhor forma a resolução. Vamos dar continuidade. Exercício número 6 diz o seguinte. Escrita na forma A mais B I, não é? A expressão, não é? A mais BI, não é? A expressão 1 menos I sobre 1 mais I menos 2. Ok. Então, o que nós devemos saber aqui? Devemos saber que raiz quadrada
de menos 1 é igual a I. Então, I ao quadrado é menos 1, ok? Então, primeiro nós vamos racionalizar aqui pelo conjugado, aqui também pelo conjugado, ok? Então, teremos o que aqui? Teremos 1 menos I elevado a 2, vamos multiplicar aqui. E aqui teremos 1 mais I e 1 menos I. Mais, ok, aqui teremos I a multiplicar com I mais 2. E aqui ficaremos com I menos 2 e mais 2. Então, desta feita, ficamos com o quê? Ao desenvolvermos isto, ficaremos com o primeiro ao quadrado, não é? Esta expressão aqui, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, neste caso só vou colocar 2i, mais o i elevado a 2. Não é? Então aqui será o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Agora, mais, desenvolvendo esta segunda expressão aqui, ficaremos com i elevado a 2, mais 2i, sobre i elevado a 2, menos 2 elevado a 2. Ok? Então, podemos ficar com essa expressão aqui. Não é? Então, estes são simétricos, tal como disse que o i ao quadrado é menos 1. Okay? O i ao quadrado é menos 1. Então, esses serão simétricos. E aqui, por exemplo, teremos menos 2i. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Com este menos fica menos 2. Não sei se deu para perceber aqui. Né? O i ao quadrado é menos 1. Então, esse menos 1 aqui, com esse menos fica mais, perdão, fica mais. Na verdade, fica mais 2. Ok? Porque i é 1. Aqui ficará positivo. Não é? Menos dá mais. Então, isto aqui podemos simplificar também. Mas, aqui ficamos com menos 1 mais 2i. Aqui ficamos com menos 1 menos 4. Então, podemos ficar com menos i, não é? Mais menos 1 mais 2i sobre menos 5. Então, para simplificarmos a nossa expressão, o que nós podemos fazer aqui? Podemos fazer um MMC. Aqui colocar menos 5i sobre 5. Não é? Este menos passamos por aqui. Então, fica menos 1 mais 2i sobre 5. Agora, tem denominador comum. Temos que ver essa expressão aqui, na verdade. Uma vez que é 5 aqui, teremos o que? Menos 5i. Este menos multiplicado com este menos fica mais 1. Este menos com este mais fica menos 2i. Então, como é na forma A, não é? É na forma A mais BI. Então, como é que faremos aqui? Colocamos primeiro o número real. Menos 5i menos 2i fica menos 7i sobre 5. Então, nós colocamos aqui o 1 sobre 5 menos 7i sobre 5. Então, isto aqui é a resposta correta para este exercício. Então, a alternativa correta, neste caso, é D. Ok, o exercício número 7 diz simplificando a expressão. Não é? Exercício número 7. Deixa eu aproximar aqui. Então, o exercício número 7 diz o seguinte. Simplificando esta expressão aqui, que é y na quarta menos 1. Aqui y ao cubo menos y ao quadrado mais y menos 1. Ok. Antes de prosseguirmos aqui, eu sugiro que a gente faça a decomposição desta expressão aqui. Ok? Então,
temos uma raiz logo a priori aqui. Podemos ver que a primeira raiz é 1. Então, se formos ver aqui, 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 dá 0. Aqui, se formos colocar 1 também dá 0. Então, eu uso Breuil-Tcherufin para poder fazer a decomposição neste caso, né? Então, vamos colocar aqui tem y ao cubo, aqui o que tem y ao quadrado, e aqui o que tem y elevado a 1, e aqui y elevado a 0. Neste caso vamos ter o quê? Temos até usar aqui essa expressão aqui. Então aí vamos ter 1 menos 1, 1 menos 1. Abaixamos aqui o 1 sempre. A primeira raiz, como é sabido, é 1. Então 1 vezes 1 é 1, 1 menos 1 é 0, 0 vezes 1 0. Aqui 1, a soma, aqui 1 e 0, e de fato. Então, como é que fica isso? Y menos 1, que é isto aqui primeiro, depois decresce, será y ao cubo aqui, então aqui fica y ao quadrado, aqui é 0, então, mais 1. Então, podemos transformar da seguinte maneira. Então, significa que ter isto é o mesmo que ter y ao cubo, menos y ao quadrado, mais y menos 1, ok? Então, vamos para aqui. O y à quarta, neste caso, podemos transformar como sendo y elevado a 2 elevado a 2, menos 1 elevado a 2. Isso só por precaução, para aplicarmos a propriedade das identidades notáveis. Então, neste caso aqui, lá como visto aqui, né, podemos substituir como sendo y menos 1 e y ao quadrado mais 1, né? Então, dando continuidade com isso, isso aqui é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, fica com y ao quadrado menos 1 e y ao quadrado mais 1, ok? Aqui, podemos até manter y menos 1, y ao quadrado mais 1. Logo, podemos simplificar isto. Então, simples. Então, prosseguindo, sabemos que isso também podemos transformar numa identidade notável. Então, fica y menos 1 e y mais 1. E aqui é y menos 1. Então, simplificando, ficamos simplesmente com y mais 1. A alternativa correta, neste caso, é a alternativa D. O exercício número 8 diz o seguinte. Considera a função real definida por, não é? f de x igual a x mais 1, aqui 2x mais m, e sua inversa, f de x, sendo que o f inversa de 2 é 5. Qual o valor de m é? Ok. O que nós vamos fazer primeiro? Vamos encontrar a inversa desta função, não é? Tendo em conta que o m é uma constante, ok? O m é uma constante, então devemos determinar esta mesma constante. Agora, quais são os procedimentos para se achar a inversa? Aproveite neste vídeo para conhecer os procedimentos, não é? Para poder achar qualquer função inversa, ok? Então vamos nessa, sem mais delongas, vamos transformar o f em y, não é? Y igual a quê? A x mais 1, 2x mais m. Ok. O segundo procedimento, neste caso, consiste na troca de variáveis. O que era y passa a ser x. O que era x passa a ser y, não é? E vice-versa. Ok, vamos lá. Aqui onde tem y, passaremos a colocar x igual. Esse é o segundo procedimento, anota aí. Aqui y mais 1 sobre 2y mais m. Ok. O terceiro procedimento consiste em o quê? É isolar o y. Consiste em isolar o y. De que maneira? Podemos passar este termo que está a dividir para multiplicar. Fica x, 2y mais m igual a y mais 1. Não é? Então, deixe-me levar essa expressão para este lado, para termos mais espaço, podemos desenvolver. Agora, fazendo a propriedade distributiva aqui, teremos o quê? 2xy, 2xy, tanto faz 2yx, não é? Mas,
aqui fica XM, ou MX, na verdade. Seria mais prático e pronunciável, MX, não XM. Mas ok, já que está aqui mesmo escrito o XM, ok, isso vai ser igual a Y mais 1. Então, o que nós podemos fazer aqui? Podemos colocar no membro que tem Y e no outro que não tem Y. Como é que se faz isso? 2xy, passando o Y, está adicionado no primeiro, no segundo, aliás. Quando passa para o primeiro, subtrai. Isto é igual a quê? A 1. Passando lá, penso que desta vez vou colocar MX, não é? Ok, vou colocar o MX. É mais prático, penso eu assim. Então, evidenciando o M, vai ser 2x menos 1 igual a 1 menos mx. Então, o y é exatamente 1 menos mx sobre 2x menos 1. Então, nós já temos a inversa. Essa é a inversa, que é 1 menos mx, 2x menos 1. Mas o que nós sabemos? Sabemos que quando o x, nessa função inversa, quando o x for 2, o y é 1. Então, desculpa, o y é 5. Então, vamos para aqui, não é? O f inversa de 2 vai ser igual a quê? Substituindo aqui, fica 1 menos m vezes 2, não é? Onde tem x, substituímos por 2. E aqui fica 2 vezes 2 menos 1. Então, o que é f inverso de 2? É 5. Então, ficamos aqui com 5. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Está dividido, passa, multiplica. Igual a 1 menos, melhor colocar já agora assim, como 2m. Então, aqui fica 15. E este 1, quando passa, subtrai, igual a menos 2m. Isto dá 14 igual a menos 2m. Então, m é igual a 14 sobre menos 2, que é menos 7. Então, o m é menos 7 e a alternativa correta é C. Então, vamos para o exercício número 9. Diz que se 3x ao quadrado menos 9x mais 7 for igual a x menos a elevado a 3 menos x menos b elevado a 3. Para todo número real x, o valor de a mais b. Ok, a mais b. Tudo bem. O que nós devemos fazer aqui? Pelo que estou a perceber aqui, trata-se de igualdade de polinômios, não é? Igualdade de polinômios. Então, como é que nós vamos fazer isso? Precisaremos fazer o desenvolvimento, não é? Do que está lá no segundo membro. Então, esta aqui é uma identidade notável, em que vamos ter o quê? Primeiro ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, e depois menos o segundo ao cubo. Então, depois teremos aqui menos, não é? Aqui também o primeiro ao cubo, não é? Menos 3 vezes o segundo ao quadrado, vezes o primeiro ao quadrado, desculpa, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo, ok? Então, desenvolvendo isto, não é? Fica x ao cubo aqui, menos 3x ao quadrado a mais 3x a ao quadrado menos a ao cubo. Aqui é só troca adicional, menos x ao cubo, o que era mais fica menos, o que era menos fica mais. Então, mais 3x ao quadrado vezes b menos 3xb ao quadrado mais, né, b ao cubo. Então, dá para simplificar estes, pois são simétricos, né? Ok, depois vamos colocar aqui 3x ao quadrado menos 9x mais 7 igual. O que tem x ao quadrado é o que? É 3x ao quadrado a. Temos depois mais 3x ao quadrado b. Ok, de seguida o que tem x é 3xa ao quadrado
o outro termo é menos 3xb ao quadrado. Os termos independentes são a ao cubo mais b ao cubo. Até aqui estamos bem organizadinhos, isso mesmo. Então aqui fica 3x ao quadrado menos 9x mais 7 igual. Então o que nós podemos fazer aqui? Colocando em evidência, ok? O x ao quadrado, porque é o comum aqui nesses dois termos. Então fica 3a mais 3b. Aqui x ao quadrado. Mas aqui teremos 3a ao quadrado menos 3b ao quadrado. Depois multiplicar o x menos a ao cubo mais b ao cubo. Ok. Pela igualdade, né? Pela igualdade dos polinômios, não é? O termo que tem x ao quadrado aqui vai ser igual ao que tem x ao quadrado aqui. Então ficamos com menos 3a mais 3b igual a 3. Depois ficamos com 3a ao quadrado menos 3b ao quadrado igual a quê? O termo que tem x aqui, então vai ser menos 9. Então ficamos com menos a ao cubo mais b ao cubo, que vai ser igual a quê? Ao termo independente que aqui é 7. Então, fazendo isso, o que nós podemos fazer aqui? Podemos evidenciar o 3 neste caso. Ficamos com 3, que é igual a quê? 3, que é igual a menos a mais b igual a 3. E aqui podemos também evidenciar o 3. Ficamos com 3a ao quadrado menos b ao quadrado, que é igual a menos 9. Aqui podemos manter, colocarmos assim mesmo do jeito que está, não há problema nenhum. Então, esse 3 quando passa para cá, divide. Então, ficamos com menos a mais b igual a 1, que é 3 sobre 3. Então, aqui ficamos com a ao quadrado menos b ao quadrado igual a menos 3, que é menos 9 sobre 3. Penso que estamos a caminhar bem. Agora, este termo aqui nós podemos colocar como sendo a menos b e a mais b igual a menos 3. Mas uma coisa é interessante aqui. Nós temos a menos b, não é? Nós podemos transformar isto, né? Colocando em evidência o menos aqui. Se formos colocar em evidência o menos, então fica a aqui, para podermos ter o menos a. Então, para podermos ter o mais aqui, ficamos com menos b igual a 1, não é? Se formos anotar bem, este é o a menos b que nós precisamos aqui. Então, o que nós faremos aqui? Ficamos com a menos b igual a menos 1. Esse menos passa para cá. Pessoal, nós usamos uma estratégia muito simples, ok? Então, transformamos isto aqui, não é? Neste produto aqui, não é? Então, nós podemos também transformar este, não é? Evidenciando o sinal menos, de modo a obter o que nós precisamos aqui. Então, se aqui o a menos b é menos 1, então ficaremos com menos a mais b igual a menos 3, que é o que? A mais b, que é igual a este menos, com esse menos aqui fica 3. Então, a resposta do nosso enunciado é esta aqui, ok? Então, a mais 3, a mais b é igual a 3. Mas, se nós formos curiosos demais, procurando mesmo saber, aqui é igual o valor de A e aqui é igual o valor de B. É possível, ok? É muito possível, não é? Mas é uma tarefa meio que posso deixar convosco aí, né? Porque aqui, né? Então vamos agora para o exercício do número 10, que diz o seguinte. Considere o polinômio p de x, igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos mx menos n. Com m, n pertencente aos números reais, determina o valor de m, n, de modo que o polinômio tenha como raízes menos 2 e 3. Então, é assim, se x igual a menos 2 é raiz deste polinômio, então p de menos 2 é 0. E o mesmo raciocínio para 3, ok? Então, significa que o p de menos 2 é igual a quê? A 0. Temos o que aqui? Substituindo, ficamos com menos 2 ao cubo mais
menos 2 ao quadrado menos m vezes menos 2 menos n igual a 0. Então, menos 2 ao cubo é menos 8 e menos 2 elevado a 2 é mais 4 menos, este menos vezes menos dá mais 2m menos n igual a 0, ok? Então, podemos colocar aqui 2m menos n, a soma menos 8 mais 4 é igual a menos 4, quando passamos para o outro membro fica positivo. Então, idem para o P de 3, sabemos que vai ser 0, ok? Como sendo uma das raízes. Então, ficamos com 3 elevado a 3 mais 3 elevado a 2 menos m vezes 3 menos n igual a 0. Aqui temos 27 mais 9 menos 3m menos n, ok? Então, temos que 27 mais 9, o resultado é 36 menos 3m menos n, desculpa, aqui igual a 0, aqui também igual a 0. Então temos menos 3m menos n igual a menos 36, ok? Então, desculpa. Vamos montar um sistema de equações para podermos ter exatamente os valores que nós precisamos aqui. Teremos a primeira equação como sendo 2m menos n igual a 4. Teremos aqui o menos 3m menos n igual a menos 36. Então, se nós queremos usar a adição ordenada, podemos multiplicar aqui por menos 1 a expressão de cima. Ficamos com menos 2m mais n igual a menos 4. Trocamos de sinal e aqui mantemos menos 3m menos n igual a menos 36. Então, usamos a soma aqui. A soma disto dá menos 5m, isto dá 0, isto dá menos 40. Então, o m é igual a menos 40 sobre menos 5. Isto é igual a 8. Então, já temos o valor de m, que é 8. Então, as alternativas candidatas da nossa solução é B e D. Então, para calcular o n, nós podemos usar qualquer uma dessas equações aqui, né? Então, já uma vez que temos o m, podemos usar esta aqui. 2 vezes 8 menos n igual a 4. Então, isto dá 16. Quando passa para lá, fico com 4 menos 16. E o menos n é igual a quê? Penso que é menos 12. E o n é 12. Então, neste caso aqui, o m é 8 e o n é 12. Então, esses são os valores e a alternativa correta é D. Então, o exercício número 11 diz o seguinte: com a proximidade do final do ano, uma papelaria quis antecipar as promoções de material didático para o ano letivo de 2022. Foram colocados em promoção caderno e lápis. As 3 ofertas eram 5 canetas. Primeira oferta: 5 canetas, 4 cadernos e 10 lápis por $62. A segunda oferta: 3 canetas, 5 cadernos e 3 lápis por $66. A terceira oferta: 2 canetas, 3 cadernos, 7 lápis por $44. Para comprar os preços unitários dessa papelaria com outras do comércio, o Sr. Ricardo calculou os preços de uma caneta, um caderno e um lápis. A soma desses preços é... Ok,
aqui precisa-se saber a soma de cada preço, ok? Então, para tal, o que nós devemos fazer? Vamos a ver que aqui temos quantas variáveis. Temos uma variável que representa a caneta, temos uma variável que representa caderno e temos uma variável que representa lápis, ok? Então, nós vamos dizer que sejam, né? Sejam x representar uma variável de quê? De canetas, não é? O preço unitário de caneta. Preço unitário de caneta. Unitário de caneta. E o y, o preço unitário de caderno, ok? E o z, o preço unitário de lápis, ok? Vamos perceber uma coisa aqui. Porque que nós descobrimos essas variáveis? É porque é aquilo que em cada uma das promoções tem aqui, não é? Então, quer-se saber exatamente por quanto é que vende. Essa simplesmente é uma simples promoção, não é? Que o comerciante tem. Mas nós não sabemos exatamente quanto custam 5 canetas, quanto custam, por outra, quanto custa uma caneta simplesmente, quanto custa um caderno e quanto custa um lápis, ok? Nós só sabemos que o conjunto desse jogo aqui, ou desta promoção aqui, neste comerciante, sai a 62 meticais, ou 62 dólares, desculpa. Agora, vamos lá perceber aqui. Nós podemos montar um sistema de equações a 3 incógnitas, ok? Então, neste caso, como é que faremos aqui? Significa que onde vir aqui o preço unitário de canetas, por exemplo, aqui teremos o quê? O 5x, não é? Mais 4y mais 10z vai ser igual a quê? A 62. E aqui teremos o quê? 3x mais 5y mais 3z, 66. Aqui teremos 2x mais 3y mais 7. Z igual a 44. Bom, isso é um sistema de 3 equações, há 3 incógnitas. Então, tem muitas formas de nós resolvermos este mesmo problema. Então, nós vamos usar o método de Cram. Penso que é mais simples, né? É mais simples. Então, delta vai ser, primeiro vamos calcular o primeiro discriminante, né? Que vamos só colocar valores de x aqui de y, depois aqui de z, depois vamos repetir aqui as primeiras duas colunas, não é? Então igualamos, né? Vezes 5 vezes 7, né? Que é exatamente 175, não é? Mais 4 vezes 3 vezes 2, desculpa, 4 vezes 3 vezes 2, que é 24. Depois teremos 10 vezes 3 vezes 3, que é 90, né? Então, vamos para a diagonal secundária. Aqui tem um número, aqui tem um número, aqui tem dois números, né? 2 vezes 5 vezes 10, que é 100. Ok? Mais este 3 vezes 3 vezes 5. Então, aqui 45. Agora, depois ficamos com 7 vezes 3 vezes 4, né? Que dá 84. Este aqui é determinante. Então, fazendo a soma aqui de 175 mais 24 mais 90, temos... Então, eu aqui fiz a soma algébrica destes, não é? Que deu 289, e fiz a soma algébrica destes também, que deu 229, só para tentar também não alongar muito o vídeo. Então, a solução aqui é 60, ok? Então, sabem o que se segue primeiro ou segundo, né? Então, é o delta x, que consiste em o quê? Onde tem elementos de x, se quisermos usar aqui, colocamos os termos independentes, que é 62, 66,
44, depois mantemos aqui o 4, 5, 3, 10, 3, 7, depois aqui 62, 66, 44, repetimos as duas primeiras colunas, é sempre assim mesmo. Então, de novo, vamos multiplicar estes, por estes, né? Então, só para tentar colocar isso aqui, vai ser o quê? 62 vezes 5 vezes 7, mais 4 vezes 3 vezes 44, mais 10, esses números que estão a referir são esses, 10 vezes 66 vezes 3. Então, fecha, menos. Agora vamos para aqui. Então, vamos multiplicar esses números, esses e esses, né? Então, aqui são 44 vezes 5 vezes 10, mais 3 vezes 3 vezes 62, mais 7 vezes 66 e vezes 4. Né? Fechamos aqui. Então, vamos olhar para o resultado daqui, né? Então, neste caso aqui, também aqui fiz o produto, saiu este valor, aqui também fiz o produto, saiu este valor. Então, o resultado da diferença é exatamente 72. Então, para mim, penso que o essencial é saber como é que se faz esse produto, não é? Para podermos ter exatamente o ΔX. Então, depois do ΔX, nós precisamos do ΔY. O procedimento é o mesmo, não é? Então, se nós queremos ΔY, o procedimento é o mesmo. Mantemos aqui o 5, 3 e o 2. E onde tem y, colocamos os termos independentes, que são 62, 66, 44. E mantemos o resto, que são 10, 3, 7. Então, repetimos as duas segundas colunas, né? Duas primeiras colunas, assim que é. Ok? Então, o procedimento é o mesmo. Olhamos para a diagonal principal, onde conseguimos ter três números. Então, aqui é 5 vezes 66 vezes 7, mais esta aqui, que é 62 vezes 3 vezes 2, mais esta aqui, que é 10 vezes 3 vezes 44, a subtrair com esta aqui, que é 2 vezes 66 vezes 10, mais esta aqui, que é 44 vezes 3 vezes 5, mais esta aqui, que é 7 vezes 3 vezes 66. Então, da mesma maneira de fazer o produto aqui, para termos solução com muita rapidez, para também não alongarmos tanto o vídeo assim, né? Então, o produto deu 4002, o produto aqui deu 3366, cuja sua diferença é 636. Então, estamos bem, quase para finalizarmos este exercício, não é? Esse aqui é o último discriminante que nós resolvemos. Então, colocamos aqui 5, 3, 2, 4, 5, 3. E aqui colocamos 62, 66, 44. Sem se esquecer, se está a calcular o Z, aqui exatamente na linha do Z devemos colocar os termos independentes. Se é ΔY, aqui no Y devemos colocar os termos independentes. Se é ΔX, aqui no X devemos colocar os termos independentes. Então, repetimos as duas primeiras colunas, como sempre fizemos. Então, de igual modo, nós vamos achar o produto desses, que é 5 vezes 5 vezes 44, mais achar o produto desses, que é 4, 66 vezes 2, produto desses, que é 62 vezes 3 vezes 3, desculpa, aqui é menos, não é? Menos. Então, depois aqui, que é 2 vezes 5 vezes 62, pode fazer também a partir de casa, não é? Assistir a fazer é sempre bom, não é? Então, 3 vezes 66 vezes 5, ainda não me distraí, 44
vezes 3 vezes 4. Então, vamos achar esse produto aqui. Exato. Então, achei o produto cuja sua diferença é 48. Então, para acharmos os preços, não é? Tal como visto aqui, os preços unitários, que é o de X, o de Y, o de Z, que indicam canetas, cadernos, lápis, respectivamente, temos o seguinte. X vai ser igual a quê? A delta X sobre delta. Neste caso aqui, o delta X, não é? Tal como podemos ver aqui, como vem aqui, vezes 3 vezes 62. Então aqui tem que ser 62. Então aqui passa a ser 3.282. E a resposta aqui passa a ser 720, não é? Então foi um equívoco aqui, perdão por isso. Então acho que podemos prosseguir, não é, com a nossa soma, porque o resultado aqui não estava um pouco satisfatório. Então aqui fica 720, desculpa, 720 por 60, né? Então teremos aqui a soma, né, dos valores, perdão aí mesmo, peço para tentar concentrarem-se, mas os procedimentos são os mesmos mesmo, não é? Só houve algum equívoco no âmbito da resolução, não é? Então, continua o 60, teremos aqui o 72 mais 720 mais 48, que isso vai ser exatamente, então o resultado aqui é exatamente 840 por 60, pode ficar somente com 84 por 6. Então, a resposta é exatamente 14, ok? Então, é exatamente 14. Bom, eu só espero que tenham percebido os procedimentos, não é? Dando continuidade com a resolução, né? Vamos lá observar o exercício número 12, que diz o seguinte. A equação modular, não é? Esta equação aqui de 5x menos 6 igual a x ao quadrado é. Bom, a verdade é que só querem como é que ficaria uma equação equivalente neste caso. Então, como o x, o que está do lado da igualdade do módulo, é um número cujo expoente aqui é par, então aqui não há necessidade de se calcular o domínio. Então, pois para todo número aqui que for ser substituído aqui no x vai ser maior ou igual a zero, que é a definição do módulo neste caso, ou a condição de existência do módulo. Então, o que nós podemos fazer aqui? Podemos ficar com o 5x menos 6 igual a quê? A x ao quadrado, ou o 5x menos 6 igual a menos x ao quadrado, não é? Então, tal como podemos observar aqui, todos os x ao quadrado, a maior parte deles são positivos. Então, se é assim, teremos 5x ao quadrado aqui. Isso quando passa, fica menos 5x. Este também fica mais 6 igual a 0. Ou aqui, tal como dissemos, é positivo. Quando passa para cá, fica mais 5x menos 6 igual a 0. Bom, se formos observar, é exatamente a alternativa B. Não é? X ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0, ou x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Uma coisa tão simples. Então, podemos passar para o exercício a seguir, não é? Que é um exercício também um pouco descomplicado, na verdade. Não há muita coisa que se fazer aqui. Então, vamos ler o enunciado primeiro, tentarmos resolvermos. Então, raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura abaixo. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por. Não é? Então, a intensidade de emissão X igual a Y é igual a K sendo X.
Sendo k uma constante e supondo que x está entre 0 e 1, ótimo. Então, o x está entre 0, não é, e 90. Então, é exatamente esta condição. Quando x é igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentagem de seu valor máximo? Ok. Então, nós sabemos que se é de 0 a 90, não é? Se nós temos aquele nosso círculo trigonométrico, aqui os dos senos, ser de 0 a 90, então significa que quando é 0 é exatamente 0. Quando é 90 é exatamente 1. Então tem o seu máximo no 1. Ok? Então tem o seu máximo no 1, que é exatamente seno de 90. Ok? Então significa o quê? Significa que o y de x tem o seu máximo, ok? A percentagem, aqui a intensidade luminosa se reduz a qual percentagem do seu valor máximo? Então, a intensidade máxima é quando exatamente o ângulo é de 90 graus, não é? Então, 190 é 1, então podemos dizer que ficamos simplesmente com k. Não sei se me faço perceber, não é? Quando exatamente for o máximo, que é o 90 neste caso. Então, vamos só ficar com o k. Então, aqui, quando é o máximo. Então, agora vamos perceber quando é exatamente 30. Aqui podemos dizer que i de 90, i de 30 vai ser igual a k vezes seno de 30. Seno de 30 graus. Então, y de 30 vai ser igual a k vezes isso de 1 sobre 2. Então, significa que reduz o que? A metade do seu máximo. Se o máximo é k, então, quando é 30 é exatamente k sobre 2. E k sobre 2 significa a metade. Então, reduz a 50%. E a alternativa correta é C. Ótimo. Depois daquele exercício, temos uns exercícios muito leves mesmo. Ok? Então, vamos resolver este aqui também. O exercício número 14, acho que já agora estamos um pouco rápidos, né? Então, diz o seguinte: dada a função real, não é? Dada a função real f de x igual a 2x menos 6 e g de x igual a ax mais b, ok? Se f de g de x for igual a 12x mais 8, né? Qual é o valor de a mais b? Okay. Qual é o valor de a mais b? E o g é exatamente o que? Exatamente ax mais b. Ok. Vamos nessa. Então, se nós temos aqui a função composta, a partir destas duas expressões aqui, como é que nós podemos calcular o f de g de x? Então, significa que olhamos aqui no f, não é? No f, olhamos o f onde tem x e colocamos o quê? Então, fica 2ax mais b, não é? F de x mais b menos 6. Que o f de g mais x, é exatamente 2x mais 8, igual a quê? A 2ax mais 2b menos, neste caso aqui, para podermos determinarmos os valores de a e b, o que é necessário? Nós vamos sejar, né? Seja x igual a 0, né? Se for x igual a 0, vamos substituir onde tem x, não é? Por 0. Então aqui absorvemos, então ficamos com 8 igual. Aqui também, se for 0, absorvemos, então ficamos só com 2b menos 6, né? Então, esse menos 6 passa para o primeiro membro, não é? Então, temos 14 igual a 2b, ou simplesmente b igual a 14 sobre 2, que é exatamente 7. Já temos o valor de b. Então,
Agora vamos dizer que seja, não é? X igual a 1, né? Qualquer número real, na verdade, não é? Mas eu acho prático os números assim, tão fáceis de substituir. Então, fizemos os mesmos procedimentos aqui, substituindo nesta função aqui. 12 vezes 1 é 12, mais 8 é 20. Então, ficamos com 20 aqui. Aqui, 2A vezes 1 é 2A, não é? Mas, aqui como já temos o valor de B, que é exatamente 7, então ficaremos com 14 menos 6. Então, vamos lá fazer aqui 14 menos 6 é exatamente 8. Então, 8, quando passa para lá, fica 20 menos 8, que é exatamente 12, que é igual a 2A. Ou simplesmente A é igual a 12 sobre 2, que é exatamente 6. Agora, eles querem o quê? A mais B. Então, é 6 mais 7, que é exatamente 13. Então, a alternativa correta é A. Bom, para quem quiser ou para quem tiver dúvida, pode substituir aqui. Então, significa que o G, da mesma maneira, poderiam procurar qual é a função G, né? A função G é exatamente o que? AX, que é 6x mais 7. Então, caso queira, né? Pode levar essa expressão. Com esta, você já pode ter o f de g de x. Então, o f, não é, de g de x vai ser o quê? O f é 2. Então, significa que onde tem x, vamos substituir por 6x mais 7, aqui menos 6. Então, aqui fica 12x mais 14 menos 6. Então, 12x mais o que? Mais 8, que é exatamente esta função que nós temos aqui. Então, prova-se, mais uma vez, que a alternativa correta é exatamente A, não é? Então, vamos para o exercício de número 15, neste caso. 15, desculpa. Melhor trocar de folha, não é? Para ter mais... Ok. Exercício número 15. O exercício número 15 diz o seguinte. Simplificando a expressão esta aqui, não é? M a quarta mais m ao quadrado mais 1, não é? Eu vou colocar isso usando o algoritmo de divisão, neste caso. Então, como é que nós podemos dividir aqui? Para quem já pelo menos tentou, sabe que essa expressão não tem raízes reais, ok? Tanto a numerador ou denominador. Então, o que é que você faz aqui? Usando o algoritmo de divisão, pode colocar aqui m à quarta, mais 0m ao cubo, mais m ao quadrado, mais 0m, mais 1 dividido por m ao quadrado, mais m, mais 1. Não é? Então, vamos à divisão. M à quarta dividido por m ao quadrado é exatamente m ao quadrado. M ao quadrado vezes m ao quadrado é exatamente m à quarta. Só que quando passa para lá adquire o sinal negativo. Então, m vezes m ao cubo, quando passa para cá tem o sinal negativo. M vezes 1 é exatamente m ao quadrado, perdão, exatamente menos, não é? M ao quadrado. Devem prestar atenção quanto aos sinais, ok? Então, fazemos isso. Esses são simétricos. Ficamos simplesmente com m ao cubo. Aqui, se quisermos, até podemos colocar 0m ao quadrado mais 0m, só para termos as coisas assim, né? Então, aqui menos m ao cubo. Esse aqui são simétricos. Então, este quando passa para cá fica menos, não é? Fica menos m. Não é? Fica menos m. Então, tipo, é menos m ao cubo dividido por m ao quadrado, fica menos m. Então, menos m vezes, então, passando para cá, fica menos m ao cubo, que para cá fica m ao cubo. Então, aqui fica menos m ao quadrado e para cá fica mais m ao quadrado, certo? E este aqui, o produto deste fica menos m, quando passa para cá fica mais m, ok? Então, esses itens são simétricos, a soma disso dá m ao quadrado, a soma desses dá m, e abaixamos um lado do outro lado, né? Mas se formos a ver, isto aqui é o mesmo que isto, então o seu quociente é exatamente 1. Então, a alternativa que melhor descreve isso, como precisam exatamente do quociente. Então, é m ao quadrado menos m mais 1. Então, a alternativa correta, mais uma vez, 6 neste caso, diz o seguinte. A hipotenusa de um triângulo retângulo
mede 13. Então, centímetros. Então, nós temos que ter o que aqui? Temos que ter um triângulo retângulo. Então, nós podemos colocá-lo da seguinte maneira, né? Um triângulo retângulo. Não é? Então, temos a hipotenusa medindo 13 centímetros e o perímetro mede 30 centímetros. Perdão, o perímetro mede 30 centímetros. Ok. Então, a área do triângulo em centímetros quadrados é ótimo. Então, pois é, nós sabemos que o perímetro, não é? O perímetro do triângulo retângulo, não é? O perímetro do triângulo retângulo é igual à soma dos lados. Neste caso, o perímetro do triângulo é igual a lado 1 mais lado 2 mais lado 3. Mas nós o que podemos afirmar aqui que um dos lados, né? Um dos lados, por outra, nós poderíamos até dizer o seguinte: este, como é hipotenusa, não é? Este aqui vamos dizer que é a altura e este aqui é base, não é? Pois sabemos da fórmula da área de um triângulo, que é base vezes a altura sobre 2, né? Só para tentarmos ilustrar isso, né? Então, o que nós podemos dizer aqui? Que a hipotenusa mais base mais altura é igual a quê? A 30 centímetros, que é o perímetro, ok? Mas o que nós temos aqui? Temos já temos a hipotenusa, ok? Que é exatamente 13. Então, até podemos passar para outro membro. Teremos base mais altura igual a 30 menos 13, que é da hipotenusa. Ótimo. Então, até aqui penso que estamos a caminhar bem. Então, se nós temos aqui base mais a altura é igual. Então, 30 menos 13 é exatamente a 27. Não, 17, assim que é. Pois 30, 20 é 17, perdão. É 17, ok? Então, é isso. Então, dando continuidade à nossa resolução, o que nós podemos fazer aqui? Podemos elevar ambos membros a 2, ok? Então, aqui ficamos com uma identidade notável. Estamos juntos, né? Então, significa o quê? B ao quadrado menos 2b vezes h, desculpa, mais aqui, é mais h ao quadrado, que é igual a 17 ao quadrado, que é 289, certo? Então, o que nós podemos perceber aqui? Podemos perceber que b ao quadrado mais h ao quadrado mais 2bh é igual a 289, né? Só fiz uma questão de trocar, levar este para aqui, né? Então, o resto manter constante. O que é b? É a nossa base. O que é h? É a nossa altura. Neste caso aqui, pelo teorema de Pitágoras também, sabemos que hipotenusa ao quadrado é igual a quê? A soma dos catetos ao quadrado, né? H ao quadrado. Então, se já temos hipotenusa ao quadrado, significa que 13 ao quadrado é igual a quê? A b ao quadrado mais h ao quadrado. Então, neste caso aqui, 13 ao quadrado é 169, que é igual a b ao quadrado mais h ao quadrado. Então, onde temos b ao quadrado mais h ao quadrado, vamos substituir por 169 mais 2bh igual a 289. Então, significa que, perdão aí, 2 vezes a base vezes a altura é igual a 289 menos 169. Então, temos aqui que 2 vezes a base vezes a altura é igual a quê? Então, 289 menos 169 é exatamente 120. Então, base vezes a altura é 120 por 2, que é exatamente 60, ok? Então,
Mas aqui o exercício nos pede a área, não é? A área. Então, a área é igual a quê? A base vezes a altura sobre 2. Então, base vezes a altura é exatamente 60 sobre 2, que é exatamente 30 centímetros quadrados. Certo, de fato, é C. Para este exercício, vamos fazer uma coisa muito interessante, mas antes vamos fazer a leitura do mesmo. Uma circunferência interseta um triângulo equilátero nos pontos médios de dois de seus lados, nesses pontos, conforme mostra a figura, sendo que um dos vértices do triângulo é o centro da circunferência. Ótimo. Se o lado do triângulo mede 6 cm, não é? 6 cm, a área da região destacada na figura é. Primeira coisa, um dado muito importante, trata-se de triângulo retângulo. Ok. A área pintada é a área do triângulo, não é? É a área do triângulo menos esse setor da circunferência. Estamos juntos, né? Esse setor da circunferência. Então, neste caso, precisamos saber para podermos saber, porque a área, né? A área pintada, não é? A área pintada vai ser o quê? A área do triângulo menos, não é? A área desse setor aqui, não é? Desse setor aqui em branco, ok? Então, como é que nós podemos calcular a área desse setor aqui em branco, não é? Vai ser o quê? Aqui, como conhecemos a área da circunferência, que é π r ao quadrado, ok? A área da circunferência é igual a π vezes, olha só, qual é o raio? Dizem que interseta na metade. E se um dos lados é 6, significa que o raio é 3. Então, que é 9. Então, o que nós vamos fazer aqui? Se esse triângulo é equilátero, significa que os seus lados são iguais, consequentemente, os seus ângulos também são iguais. Qual é a amplitude aqui? 60. Aqui, 60. Aqui, 60. Então, como circunferência tem 360, então faremos o quê? 360 dividir por 60. Então, aqui é 6 vezes 6 vezes 10. Aqui é 6 vezes 10. Então, podemos simplificar aqui, ficamos com 6. O que significa 6? Significa que tem 6 setores destes iguais. Então, o que vamos fazer? Significa que esta área aqui equivale a 1/6, não é? Então, significa que este setor aqui, não é? É igual a quê? A área do círculo na sua totalidade dividido por 6, porque serão 6 setores desses iguais. Então, encontramos aqui π vezes 9 sobre 6. Dividindo aqui por 3, ficamos com 3π sobre 2. Então, já temos esta aqui. O que nos resta agora é encontrarmos o quê? A área do triângulo, ok? Mas, uma coisa muito importante, ok? Espero que estejam a área pintada aqui, vai ser igual a quê? Vamos ainda calcular a área do triângulo, só menos 3π sobre 2. Já temos o 3π sobre 2. Ok. Para calcularmos a área do triângulo, meus queridos, eu queria fazer uma mini demonstração aqui, porque sabemos que a área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2, tal como podemos ver. Mas nós aqui não temos a altura ainda, não é? Esta altura aqui é uma bissetriz, divide isto pela metade, o triângulo, aqui A, ok? Então, se nós podemos só trabalhar com um triângulo somente, não é? Para determinarmos esta altura aqui, pelo teorema de Pitágoras, teremos o quê? Este lado aqui ao quadrado, podemos colocar aqui a altura, né? Este lado aqui ao quadrado é igual a quê? A altura ao quadrado mais A sobre 2 tudo ao quadrado, né? Uma vez que nós queremos a altura, vai ser o quê? A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4, pois aqui é A ao quadrado, aqui 2 ao quadrado, que é 4. Então, a altura ao quadrado é igual, fazendo o MMC aqui, fica 4A ao quadrado menos A ao quadrado, tudo sobre 4. Isso fica 3A ao quadrado sobre 4, ok?
Então, a altura é igual a quê? A raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre 4. Então, isso aqui é A sobre 2 raiz quadrada de 3. Então, sendo que o A é o lado. Estamos juntos, né? Então, voltamos para aqui. Então, a área do triângulo é igual à base. A base já temos, né? Cada um dos seus lados. Se o lado do triângulo mede 6, então a base é 6, esta base. Então a altura vai ser o quê? A altura vai ser o lado dividido por 2. Então a altura vai ser o quê? O lado que é 6 dividido por 2 multiplicado por raiz quadrada de 3. Vamos juntos até aqui, né? Aqui dividido por 2. Então teremos o que aqui? Teremos este, ficamos com 3 aqui. Aqui também ficamos com 3. Então fica 9 raiz quadrada de 3. Perdão, aqui. Então ficamos com 9 raiz quadrada de 3. Ok. Dando continuidade para acharmos a área pintada, que é 9 raiz quadrada de 3 menos 3π sobre 2. Então fazendo o MMC aqui, para 2 aqui, ficamos aqui com 18, não é? Raiz quadrada de 3 menos 3π, não é? 18, raiz quadrada de 3 menos 3π. Então, penso que aqui não temos a resposta desta maneira, mas podemos ainda organizar, né? Colocar em evidência, perdão, aí. Colocarmos em evidência o número 3, né? Então, teremos aí o 3 da seguinte maneira. A área pintada vai ser a área do triângulo, não é? Que encontramos exatamente 9 raiz quadrada de 3, menos a área do setor, que encontramos exatamente antes de colocarmos a expressão da seguinte maneira, nós encontramos π vezes 9 sobre 6, não é? Então, o que eles fizeram aqui, por exemplo? Evidenciaram o 9, colocaram o 9 em evidência. Então, colocando o 9 aqui, ficamos com raiz quadrada de 3 aqui, menos, e colocando o 9 aqui em evidência, fica exatamente π sobre 6. Então, a alternativa que melhor descreve isto é exatamente a alternativa B, não é? 9, entre parênteses, raiz quadrada de 3 menos π sobre 6. Então, é a alternativa B, não é? Então, no exercício 18, vamos também usar uma analogia e tal, ok? Então, diz o seguinte, na figura ao lado ABC é um triângulo equilátero, ok? É importante tomar essa nota. De lado 1 metro, D, E e F são pontos médios, esses pontos aqui. Dos lados BC, neste caso aqui, o ponto D é o ponto médio do lado BC, e E, ponto médio de AC, e AB, o ponto médio é F, respectivamente. Qual é em metros quadrados a medida da área pintada? DEF. Ok. Se este é um triângulo retângulo, observem uma coisa. Nós podemos concluir que este triângulo EDC é o mesmo que EDF. Esses 1, 2, 3, 4 triângulos aqui, ok? Então, o que nós podemos fazer aqui? Vamos calcular a área do triângulo ABC, não é? Vamos calcular a área do triângulo ABC, que vai ser base vezes a altura sobre 2. Lembram, para um triângulo retângulo, a altura é igual a quê? Ao lado sobre 2 raiz quadrada de 3. Não se esqueçam. Então, vamos fazer o quê? Base é 1, ok? 1 metro, ok? Aqui, qual é a medida em metros quadrados? Então, não há necessidade de converter. A base vai ser 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, ficamos com... aqui, mantendo a primeira fração, fica raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre 2, né? Aqui, como se fosse sobre 1,
ficaremos com raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Isto é, raiz quadrada de 3 sobre 4. Ok. Vamos perceber uma coisa aqui. O que é que nós fizemos? Um resumo básico. Lembram da demonstração que fizemos no exercício anterior? Dissemos que a altura, neste caso, seria a metade do lado multiplicado por raiz quadrada de 3, não é? Para a altura deste. A base é 1. Ok. Então, eles querem o que exatamente? Eles precisam de... qual é metros? Esta área aqui. Esta é a área total. Então, vamos fazer o quê? Teremos que dividir esta aqui por 4. Ok? Então, tal como dissemos que cada um desses lados corresponde a 1/4, não é? Esta é a área total, não é? Então, cada uma dessas áreas aqui, uma vez que querem a área pintada de ABC corresponde ao quê? A raiz quadrada de 3 sobre 4 sobre 4, uma vez que é a quarta parte, que é sobre 1. Então, mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso. Então, saímos com a raiz quadrada de 3 sobre 16. Então, a alternativa é B. Então, o exercício diz o seguinte. Qual é o conjunto de todos os valores do parâmetro k para os quais a equação x ao quadrado, 19 aqui, x ao quadrado mais kx é igual a menos 1, ok? Não tem soluções em R, ok? Lembrando que a condição para que não tenha soluções em R é delta ser negativo, ok? Então, nós podemos organizar a nossa expressão passando este 1 para cá, colocando essa expressão na forma canônica de uma equação quadrática, para podermos com muita facilidade obtermos os valores dos coeficientes A, B e C. Neste caso, o coeficiente A é 1, o coeficiente B é K, o coeficiente C é 1, ok? Então, o delta é B ao quadrado menos 4AC, que deve ser menor que 0, ok? Então, neste caso, o B que é o K ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que deve ser menor que 0. Então, o K menos 4 deve ser menor que 0, ok? Então, nós vamos transformar, aqui é K ao quadrado numa equação, certo? Então, K vai ser igual a quê? A 4, K ao quadrado, e o K é igual a quê? A mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2, certo? Então, nós estaremos perante o quê? Uma função, né? Uma situação, resolução gráfica, né? Temos a parábola virada para cima, em que aqui vai ser menos 2 e aqui vai ser exatamente 2, ok? Então, nós queremos a parte que seja menor, então em intervalo, não é? A solução vai ser intervalo aberto de menos 2 até 2 aberto, pois só simplesmente na parte onde esta função ou esta equação está abaixo do eixo x. Essa parte é positiva, essa parte é positiva. Então, neste caso, a resposta correta é C, ok? Então, o exercício de número 20 diz o seguinte. Exprima B em função de K, sabendo que, não é? 4K é igual a 3, não é? A. Então, e que B é metade de A, não é? B é metade de A, não é? Metade de A. Então, A é o dobro de B. Então, significa o quê? 4K é igual a 3 vezes 2B. 4K é igual a 6B.
Então, desculpa aqui, 4K. B é igual a quê? A 4K sobre 6. Nós podemos simplificar aqui, ficamos com 2K sobre 3. Então, a alternativa correta é C. Então, vamos avançar. Aproveitando aqui do mesmo espaço, não é? Penso que o exercício número 21 é muito mais simples, né? Vamos para que o polinômio, não é? P de x igual a x à quinta menos 2x à quarta mais kx ao cubo menos 3x ao quadrado mais 6 seja divisível pelo binômio, não é? Seja divisível pelo binômio menos x mais 1, o valor de k deve ser, ok, numa primeira fase logo igualamos isso a 0, menos x igual a menos 1, logo x igual a 1. Significa o quê? O P de 1 é 0, é teorema do resto, ok? Para quem precisar investigar mais, aqui usamos o teorema do resto. Então, neste caso aqui, se é P de 1, vamos ter 1 elevado a 5 é 1, menos, aqui fica 2 mesmo, e aqui ficamos com K, e aqui ficamos com 3, aqui simplesmente com 6. Então, como já sabemos aqui 0, igual, aqui ficamos com menos 1, não é? Menos 1, menos 4, e depois aqui então fica mais 2. Então, K mais 2, ou simplesmente K igual a menos 2. Tal como estava a dizer, é um exercício muito simples. Então, é exatamente B, ok? Então, vamos ao exercício do número 22. Penso que estamos a passos largos para terminarmos essa segunda parte da resolução do nosso exame. Espero que até aqui esteja sendo esclarecido as suas dúvidas. Caso de dúvida, pode comentar, clique aí nos comentários. Também, se ajudou, não custa nada, não é? Comentar aí, partilhar o link, clicar no like, exatamente no like, ok? Então, bora isso. 22 diz o seguinte: a solução de uma equação logarítmica, ok? Logaritmo de x na base 1 sobre 2 mais logaritmo de x menos 2 na base 1 sobre 2 maior que menos 3. Ok. Primeiro, nós devemos achar o domínio, ok? O domínio 1, o x deve ser maior que 0. Este, né? Depois o domínio 2, o x menos 2 deve ser maior que 0, então o x deve ser maior que 2. Achando a interseção entre esses domínios, aqui é 0, não é? Aqui é 2. Então, a interseção, que podemos chamar de domínio geral, não é? É que o x deve ser de 2 até mais infinito, ok? Isso vai nos ajudar bastante, ok? Então, depois aqui, vamos lembrar das propriedades, não é? Dos logaritmos. Vamos lembrar das propriedades dos logaritmos. Então, podemos ter isto como sendo, as bases são as mesmas aqui. Então, a soma transforma-se num produto, ok? Num produto, ok? Então, assim, maior aqui menos exatamente 3, ok? Então, depois podemos distribuir isso, né? Podemos distribuir isso. Penso que de forma mais simples, da maneira que nós estamos acostumados, 1 sobre 2, aqui podemos colocar x ao quadrado menos 2x maior ou igual a menos 3 vezes logaritmo de 1 sobre 2 na base 1 sobre 2. Só de modo a ter mesmas bases, não é? Então, isso aqui fica logaritmo aqui 1 sobre 2, aqui x ao quadrado menos 2x maior, este vira potência, né? Então, vira potência de logaritmo de 1 sobre 2 elevado a menos 3 na base 1 sobre 2. Então,
O objetivo principal aqui é de ter mesmas bases, na verdade. Tendo mesmas bases, e as bases estão entre 0 e 1, ok? Então, temos que mudar o sentido da desigualdade quando já estivermos a resolver aqui. Menos 2x, enquanto aqui é maior, tem que colocar menor. O 1 sobre 2, invertemos o 2 para cima e 1 para baixo, trocamos aqui. Então, que fica exatamente 8. Então, ficamos com x ao quadrado menos 2x menos 8 menor que 0. Então, teremos que novamente transformar essa inequação numa equação. Assim, x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Então, vamos calcular as raízes aqui. B ao quadrado, não é? Que é 4, menos 4a vezes c, né? Seja como for, que melhor para ti é para calcular as raízes de uma equação quadrática, usa todas as ferramentas que você tiver, certo? Então, eu gosto muito de usar o discriminante neste caso. Então, neste caso aqui temos 32, a resposta aqui é 36, não é? Então, x1 é igual a quê? A menos b, não é? Menos b, então é 2, mais raiz quadrada de 36, que é 6, sobre 2 vezes o a. Então, aqui fica 4. Então, x2 é 2 menos 6 sobre 2, que é menos 2. Pois aqui é menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Então, nós aqui já temos as nossas raízes. Então, fazemos isto. Temos aqui o menos 2, temos aqui o 4. Então, a parábola também está virada para cima. Como é menor aqui, é aberto. Que era a parte menor também. Está entre o x, pertence ao intervalo de menos 2 até 4, aberto. Agora, temos que fazer a interseção da solução possível com o domínio, ok? Então, nós podemos colocar aqui em forma direta. Este aqui começa no menos 2, termina no 4, aberto aqui, enquanto que esta solução aqui começa no 2, não é? Até mais infinito, começa no 2 até mais infinito. Onde a interseção exatamente é no x, pertencente ao intervalo aberto, de 2 até 4, aberto. Bom, é uma resposta um pouco reflexiva, não é? Mas também não está colocado dessa maneira. Significa que o x é o quê? É menor que 4, mas é maior que 2. O x é menor que 4 e maior que 2. Então, a resposta que melhor descreve isso é da alternativa C. Bom, acho que não dá para ver, mas é da alternativa C. Então, a C é que está mais correta, ok? Então, vamos a isso. O exercício número 23 diz o seguinte: o valor de m para que a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais m tenha um valor máximo igual a 10 é. Então, eu refiro que o 10, que é o valor máximo que o exercício está a nos indicar, significa está a retratar do y vértice. Estamos juntos, né? Estamos a falar do y vértice. Então, neste caso, podemos usar a fórmula do y vértice, que diz o seguinte: o y vértice é igual a quê? A menos delta sobre 4 vezes o a, não é? Então, como já temos o y vértice aqui, o delta é igual a quê? AB ao quadrado, ou pronto, deixa eu colocar aqui menos 4ac, só para termos ideia. Então, b ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes menos 1 vezes m, né? Que é do c. Então, delta é igual a 16 mais 4m, esse menos aqui. Então, significa o quê? Significa que teremos o menos delta, neste caso aqui, vai ser igual a quê? Menos 16 menos 4m. Então, teremos menos 16 menos 4m sobre 4 vezes o menos 1. Então, podemos simplificar aquele sinal com muita facilidade. Isso deve ser igual a quê? A 10.
Então, tal como estava a dizer, esse menos aqui com esse menos que está por aqui, e também podemos evidenciar o que? O menos 4. Aqui colocarmos o que? 4, não é? Mais m sobre menos 4, que podemos simplificar aqui. Bom, 4 vezes menos 4 que dá 16, aqui 4 vezes, menos 4 vezes m que dá menos 4m. Então, temos que o m aqui é igual a 10 menos 4 e o m é exatamente 6, ok? Então, o m é 6. Então, a alternativa correta é de fato B. Então, vamos ao exercício número 24, que diz o seguinte. Um operário tem o seu salário S dado por um valor fixo mais uma parte variável que é diretamente proporcional ao número X de horas extras trabalhadas. Sabe-se que num mês em que são feitas 12 horas, o salário é de $840. E um mês em que são feitas 20 horas, o salário é de $1.000, não é? Dólares. No mês em que o operário tiver feito 15 horas, o salário será de... Ok, vamos perceber aqui. Um mês em que o operário terá feito 15 horas, ok? O salário será de... Não se sabe aqui, não é? O salário são, ok? Numa função f de salário, não é? Obtido em função a horas, mas quer dizer horas, não é? Mais esse tal salário fixo, ok? Então, posso até colocar x aqui, né? X mesmo. Então, é uma função exatamente do primeiro grau, ok? Primeiro nós vamos determinar essa função aí. Então, o valor de A vai ser a variação do Y sobre a variação do X. Então, significa que temos esses pontos aqui. 12, 840 e temos 20 e 1000, ok? Então, vamos colocar aqui 1000 menos 840. Aqui 20 menos 12. Então, 1000 dá... Então, 1000 menos 840 é exatamente 160. Ok. 20 menos 12 é 8. A resposta é 20. Então, aqui temos já o valor de A. Então, o valor de B, a nossa função é dada por f de x igual a quê? A 20x mais b, né? Podemos usar o ponto 12 e aqui 840, não é? 20 vezes 12 para podermos ter o b, né? Então, 840 menos. Então, 20 vezes 12, é só esquecer o zero aqui. 12 vezes 2 dá 24, então fica 240 mais igual, desculpa, a B. Então, B é igual a 600. Então, teremos a função escrita da seguinte maneira. Para obtermos todos esses valores, quando o operário trabalha, por exemplo, 12 horas, vamos ter o resultado do salário dele para $840. Se ele trabalha 20 horas, vamos ter 1000. Então, a expressão é esta aqui, que é de 20x, não é? Mais 600. Neste caso aqui, queremos saber quando ele trabalha 15 horas. Então, é 20 vezes 15
mais 600. Então, da mesma maneira aqui é só ignorar o 0. O F de 15 aqui vai ser 300 mais 600. Isso nos dá 900 dólares. Por que 900, né? 9.000 aqui, uau. Por que 9.000? Mas é exatamente 900, ok? Então a alternativa correta é D. Uma questão um pouco refletiva só. É a aplicação das funções do primeiro grau. Então vamos ao exercício a seguir. Então temos o exercício do número 25 aqui. Diz o seguinte: ache o domínio da função y igual a raiz quadrada de 2 mais x menos x ao quadrado. Ok, o domínio é simples. O domínio desta função é tal que 2 mais x menos x ao quadrado deve ser maior ou igual a 0. Ok? Então, nós vamos transformar isto aqui numa equação quadrática, lembra? Então, ficamos com menos x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0. Então, o delta, né, é igual a b ao quadrado, que é 1 menos 4ac, né? Delta é 1 mais 8, que é 9, né? Então, x1 é menos b, ok? Então, menos 1 mais 3 sobre menos 2. Isso nos dá 2 sobre menos 2, que é menos 1. x2 é menos 1, menos 3, menos 2 aqui. Ficamos com menos 4, então 2. Então, lembra que temos que esboçar. Este aqui é com concavidade virada para baixo, pois o valor de A é negativo, né? Então, o primeiro valor aqui é menos 1, o segundo é 2. Então, queremos a parte que seja maior ou igual, não é, a 0. Então, essa parte aqui. Então, a solução é tal que o x pertence ao intervalo fechado de menos 1 até exatamente 2 fechado. Então, se quisermos colocar assim, é que x é menor ou igual a 2, maior ou igual a menos 1. Ok? Então, a alternativa que melhor descreve é exatamente a alternativa D.